Olá, você que nos assiste e nos acompanha pelas redes sociais, aqui com vocês mais uma Conversa Batista, esse programa, esse tempo especial em que nós nos encontramos para mostrar um pouco mais de todos nós, um pouco das nossas organizações auxiliares, das expressões batistas do campo do Planalto Central, e hoje nós temos a honra e a alegria de estar aqui com a nossa querida irmã Eliane Salgado de Moraes, nossa atual presidente da Associação de Esposas de Pastores Batistas do Planalto Central, e você não perca essa entrevista, essa conversa batista que começa daqui a pouco depois do nosso intervalo. Já estamos de volta com o nosso programa Conversa Batista e, como eu falei, estamos aqui com a nossa irmã Eliane Salgado de Moraes. Eliane, seja muito bem-vinda. Para nós é uma alegria muito grande, é uma oportunidade estarmos conversando sobre a beleza da expressão batista, da expressão feminina e dessa figura tão preciosa que eu tenho em casa também, das esposas de pastores, né? Uma peça, uma coluna tão especial, tão preciosa na casa da família batista, vamos dizer assim. Então, suas palavras de introdução, e fique muito bem à vontade, estamos aqui justamente para saudar o nosso povo. Eu fico feliz de ter sido convidada para esse tempo, para apresentarmos de uma forma mais relevante o trabalho da nossa associação. É uma associação muito especial. Mas, irmã Eliane, a gente queria partir, ou começar a nossa conversa sabendo dessa esposa de pastor, que tem uma história no nosso campo, Eliane Melo Salgado de Moraes. Bom, nós viemos para Brasília em 1960, então eu sou candanga, né? Sou nascida carioca, mas viemos muito cedo para Brasília e eu tive o privilégio de pertencer a algumas igrejas aqui do nosso campo, crescer aqui em Brasília e crescer conhecendo o trabalho batista. Fui mensageira do rei, fui jovem, participei de trabalho de juventude. Já filha de pastor. Filha de pastor, irmã de pastor e em 1983 me tornei esposa de pastor, pastor Eli Barbosa de Moraes. Sou mãe de 3 filhos e avó de 2 netos. Hoje nós não estamos efetivamente no ministério pastoral como igreja, trabalhando efetivamente em igreja, mas nós somos membros da Igreja Batista Betel do Guará. Estamos auxiliando o ministério do pastor Márcio Ubner. E irmã Márcia. Isso. Então hoje eu trabalho na área de música na minha igreja, meu esposo é o pastor, tem trabalhado como pastor auxiliar na Igreja Betel. Muito bom. Irmã Eliane, então, como a Associação de Esposas e Pastores é muito bonito, mas eu queria saber quais os maiores desafios ou demandas que essa perspectiva, que é muito bom ver o povo batista, porque ele preenche com as suas organizações auxiliares todos os espaços, é muito especial ver isso. Então, esse espaço preenchido, que lacuna é essa, que desafios, que demandas existem, e nós bem sabemos, algumas podemos pontuar, mas no olhar da presidente da Associação de Esposas e Pastores, quais são as demandas mais emergentes, mais de fato desafiadoras? Pastor, esse lugar da esposa do pastor, ele é muito sensível, ele é muito delicado, porque muitas vezes nós nos lembramos muito do pastor, mas nos esquecemos das necessidades da mulher que está ao lado. Eu não digo, às vezes as pessoas dizem por trás do pastor, mas ao lado do pastor. Porque ela tem uma responsabilidade muito grande como esposa, como mãe, como auxiliar no ministério de forma total e geral. E muitas vezes nós temos percebido que a esposa do pastor, ela se sente muito sozinha. Eu mesmo sendo filha de pastor e sendo irmã de pastor, há momentos em que a gente se sente muito só.
Porque existem coisas que a gente não pode compartilhar com a igreja na qual nós pertencemos e onde trabalhamos. Então a esposa do pastor, ela se sente muito só. Então a Associação de Esposa de Pastor, ela tem essa preocupação de ser um veículo de auxílio à esposa do pastor, em todos os aspectos, de ajudar essa esposa de pastor a compartilhar, a ter amigas, companheiras que falem a mesma língua, que sintam as mesmas necessidades. Então esse é o principal objetivo da Associação de Esposas de Pastor. A Expressão Batista, a Associação de Esposas de Pastores no Brasil, ou mesmo no Planalto Central, como surgiu? Quais são os primeiros passos dessa associação, dessa organização? A irmã tem Pastor, eu não poderia dizer assim com certeza, mas eu creio que nasceu dessa necessidade de auxiliar a própria ordem dos pastores no trabalho com as esposas de pastor, porque havia uma lacuna, tinha essa necessidade. Então hoje a gente tem praticamente em todo o Brasil associações, e algumas são chamadas de União de Esposas de Pastores, mas que visam exatamente isso, auxiliar a ordem dos pastores, mas também ser esse veículo de auxílio à esposa do pastor, que muitas vezes fica muito só e que precisa de apoio, e como o pastor falou, de alguém que fale a mesma língua que ela, que sinta as mesmas necessidades, que tenha os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. E é interessante que, partindo de uma plataforma na qual vivemos, o mundo no qual vivemos, o mundo cristão, da orientação da palavra de Deus, em tempos onde a gente fala em feminismo e tantas coisas estranhas, a gente entende que o propósito não é nada disso, mas viver a plenitude familiar, do equilíbrio da familiar, da base dessa célula máter que é a família na sociedade. Então essa preciosidade é quase redundante falar na palavra precioso, mas é porque de fato o que nos vem à mente do trabalho e do drama que às vezes na nossa cultura, que podemos até, como falamos em feminismo, uma tendência machista ou qualquer coisa que possa tomar essa conotação, mas às vezes essa pessoa paradoxalmente tão importante vive um anonimato. Então, anonimato que inclusive deu nome a livros, né? A Mulher Sem Nome. Exatamente. Como é o nome da esposa do pastor mesmo? Não sei, mas sei que ela é a esposa do pastor. Então, essa marca esposa do pastor substitui o nome de uma pessoa que de fato enfrenta os desafios junto ali e um suporte muito singular, que é da esposa do pastor, da família pastoral. Que ferramentas a Associação de Esposas de Pastores hoje trabalha? A irmã, de certa maneira, falou da realidade, que é lidar com essas... Mas que ferramentas hoje são, ou que dispõe a Associação de Esposas de Pastores, junto com a Ordem dos Pastores, de tentar parceirizar ou estar próximo da identificação com o drama da esposa de pastores? Que tipo de encontros, cafés, coisas desse tipo e outros mais que possamos usar, até mesmo redes sociais, coisas desse tipo? Nós temos um grupo no Zap, né? Que nesse grupo nós temos tido a preocupação de divulgar todos os encontros, ouvir as necessidades, nós oramos juntas, e é muito importante que aquelas que ainda não façam parte desse grupo se aliem a nós, porque nós queremos ser exatamente isso, um grupo que se apoia mutuamente, que ora junto, que no momento de grande necessidade, de grande angústia, a esposa do pastor pode colocar ali sua preocupação, sua necessidade, e vai ter certeza de que tem alguém orando naquele momento por ela, né? Esse é muito importante. Como fazer parte desse grupo? Tem um número que eu acho que você pode fornecer e a gente colocar aqui embaixo na tela um número de alguém que irá receber essa esposa de pastor, que talvez seja, eu queria fazer parte, como eu tenho que ir à convenção. Claro que pode ir à convenção, pode passar um e-mail para a convenção, ligar para a convenção, mas nós colocaremos aqui embaixo, a nossa produção colocará um número que vocês podem então acessar esse número e fazer contato, irá ser recebida nesse grupo, porque é interessante que tantas
dramas que podem passar. Imagina que no mundo de hoje, quem não passa desafios, dificuldades, então sendo esposa de pastor, nós temos essa oportunidade. Se esse grupo tem lá 70, 80 esposas de pastores, mas nesse ambiente podemos partilhar desafios, podem partilhar desafios comuns, mas podem simplesmente encontrar, identificar-se com alguma e dizer, deixa eu fazer uma visita a você, vamos tomar um café juntos. Isso é totalmente possível e é uma ferramenta simples que a tecnologia e a internet hoje nos fornece. Exatamente. E a gente pode ser isso como um braço muito importante. Pode prosseguir, então. O número é o 999810677, é de uma das administradoras. Então, acessando esse número, você já pode pedir para fazer parte desse grupo e com certeza será muito bem-vinda. Uma outra coisa que nós temos utilizado, e nós queremos realmente que isso se expanda em todo o Planalto Central, são os grupos de apoio mútuo. Porque uma diretoria não consegue alcançar uma quantidade enorme que nós temos aí de pastores e de esposas de pastores. Então, nós temos grupos, hoje mesmo, eu tenho um grupo, participo de um grupo lá onde eu moro, no condomínio onde eu moro. Nós somos 4 esposas de pastores que nos reunimos todas as semanas, nós lanchamos juntas, nós conversamos, nós oramos umas pelas outras, e o nosso desejo é que a gente tenha isso multiplicado no Distrito Federal de uma forma muito importante. Nós já recebemos comunicado de grupos em Santa Maria, em Sobradinho, que estão também se reunindo. A nossa plataforma é termos estes grupos de apoio mútuo, onde elas podem, que seja quinzenalmente, que seja uma vez por mês, mas que se encontrem para orarem juntas, para se apoiarem juntas. Agora, no dia 28 de outubro, nós vamos ter um encontro, aproveitando Outubro Rosa. Sim. Então, nós vamos ter um encontro, um chá. Nós estamos chamando de chá rosa. E nesse chá, nós queremos abordar a saúde física, porque o Outubro Rosa trabalha principalmente a questão do câncer de mama, mas a gente quer ampliar isso aí. Então nós vamos trabalhar a saúde física, a saúde emocional e a saúde espiritual. E nós vamos ter então a presença de uma psicóloga, a irmã Diana, esposa do pastor Gessioneto. Vamos ter uma pessoa da área de saúde, que é a irmã Emanuele, esposa do pastor Luciano. Sim. E vamos ter também na área espiritual a pastora Vilma, que também é esposa de pastor, que vai abordar a saúde espiritual. A gente poderia pensar um pouco também sobre os cuidados que uma igreja deve ter com essa família pastoral, com a esposa de pastor. Então eu queria que a irmã falasse um pouco sobre isso, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Para nós mudarmos para o nosso novo templo, nós precisamos contar com a ajuda da convenção. A parceria da convenção é de extrema importância. Juntamente com a Igreja Mãe, nós podemos alcançar mais pessoas. Foi construído com o apoio da convenção e das igrejas da convenção o novo templo. Hoje a igreja se tornou autônoma financeiramente. De volta no nosso intervalo, e eu acabava de fazer a pergunta à irmã Eliane sobre esse sentimento, ou no olhar da presidente da Associação de Esposas de Pastores Batistas do Planalto Central, os cuidados que uma igreja pode ter ou tem a oportunidade de ter com a família pastoral e de uma maneira mais objetiva com a esposa do pastor da igreja local. Pastor, é muito importante que a igreja receba a família pastoral, principalmente a esposa de pastor, não como apenas um complemento do ministério do pastor em termos de trabalho, então achando que a esposa de pastor tem que trabalhar com as crianças. Então agora a gente tem uma pessoa que vai cuidar das crianças, uma pessoa que vai cuidar da música, uma pessoa que vai lecionar.
lembrem-se que a esposa de pastor e os filhos de pastor, cada um tem um dom dado por Deus e que não necessariamente vai ser ou música, ou trabalho com criança, ou trabalho com as mulheres. Então, acolham essa família com os seus dons, com aquilo que Deus quer usar no seio da igreja, de uma forma que, com certeza, essa igreja vai ser grandemente abençoada se olhar esta família com este cuidado. Não exigir determinadas áreas e esquecendo que quem dá os dons é o próprio Deus. Então acolham com muito carinho, acolham as crianças. Eu tive o privilégio de, durante mais de 20 anos, ser esposa de pastor titular e com certeza eu posso dizer que a nossa família foi muito amada, muito querida, muito acolhida em todos os ministérios que nós tivemos. Não foram muitos, mas com certeza nós podemos sentir o amor e o carinho da igreja por nós. Então isso é muito importante. Então recebam a esposa do pastor como uma pessoa que vai somar. É uma crente, é uma filha de Deus, é uma pessoa convertida e que vai somar com a igreja, seja no dom que Deus tiver dado a ela, não necessariamente aquela necessidade que a igreja tem. E às vezes uma perspectiva, um olhar muito instrumental, muito funcional. Ela é esposa de pastor, como a irmã mesmo colocou, né? Ali está uma mulher cheia das suas sensibilidades, seus desafios próprios e como esposa de pastor, né? E que, claro, uma pessoa muito especial de desenvolver e apoiar qualquer ministério. Nessa história, nesse histórico, não apenas como presidente da associação, mas como esposa de pastor, de parceria, de estar perto de mulheres, de esposa de pastor, a irmã poderia compartilhar alguma experiência que se destacou nesse apoio a uma esposa de pastor, algo muito especial que marcou? O pastor fala de uma experiência própria? Isso, como esposa de pastor, e também poderia ser de que tem apoiado como associação, das duas perspectivas. Sim, como esposa de pastor, eu tenho uma experiência no nosso primeiro ministério que... E já lá se vão muitos anos, mais de 30 anos, mas eu nunca esqueci, porque foi muito precioso para mim. Eu sempre gosto de compartilhar, até porque essa visão de que a igreja precisa ter, de que a família pastoral precisa ser acolhida e amada, sentir esse amor da igreja. Nós trabalhávamos lá no Penorte e eu tinha feito uma cirurgia, estava com uma criança pequena de 8 meses, a minha terceira filha estava com 8 meses de idade, e nós estávamos em casa, eu cuidando ali com 3 crianças pequenas, eles eram muito próximos de idade, e quando de repente fui surpreendida com a visita das irmãs da igreja, sem perguntar, sem saber se podia recebê-las ou não, mas chegaram em casa e eu fiquei até preocupada, e agora o que eu vou oferecer? E elas disseram: a irmã, não se preocupe, nós não viemos para lhe dar trabalho, nós viemos trabalhar. E uma lavou, outra passou, outra cuidou das crianças, deram banho, arrumaram tudo, e eu fiquei tão emocionada até hoje, isso me emociona muito, porque foi uma demonstração de cuidado daquela igreja para com a esposa de pastor que estava operada e para com os filhos do pastor, para com a família pastoral. E eu nunca me esqueci disso. O valor desse ato. Foi muito importante, muito importante. E como associação, agora na outra vertente, como associação, nós começamos esse grupo de apoio mútuo lá onde nós moramos, focando basicamente uma esposa de pastor. Mas esse grupo tem sido uma bênção para cada uma de nós. Nós começamos pensando em ajudar, em auxiliar, mas nós temos recebido. É tanto apoio, é tanta acolhida, é uma troca de experiências, de cuidado uma com a outra, muito, muito importante. Agora mesmo, recentemente, no falecimento do meu pai, da doença do meu pai, nós orávamos juntas e sempre perguntando, sempre aquela preocupação de saber como é que está, e lá no dia do sepultamento elas não deixaram de jeito nenhum, e foi tão gostoso abraçar aquelas irmãs que estavam junto comigo lutando
naquele momento tão difícil. Lutando então é a sua muito luta, importante, lutando a minha luta, sabendo que aquilo que nós estávamos passando era quase como elas estavam passando também. Então eu me senti assim como amada, acolhida, mas foi aquela troca, é uma troca que a gente tem tido. E como esposas de pastores, não deixem de criar o seu grupo de comunhão, porque ele abençoa muito outras vidas, mas também você é muito abençoada nesses grupos de comunhão. Que precioso, irmã Eliane, estar ouvindo tudo isso aqui. Eu queria lhe dar a oportunidade, que eu sei que do outro lado aí, muitas irmãs, muitas esposas de pastores estão aí, nos assistem, nos acompanham, que a irmã pudesse dar uma palavra para essa esposa de pastor, que talvez não apenas não esteja fazendo parte do grupo ainda, mas é bem possível que já esteja acessando, mas esteja precisando de uma palavra de apoio, tão qual esse calor humano que a irmã acabou de denotar contando essas experiências. Uma palavra para ela, em seguida uma palavra ao nosso campo. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você que é esposa de pastor, é um privilégio, mais do que tudo, é um privilégio ser escolhida por Deus para esse ministério, de ser o braço direito daquele que Deus escolheu para dirigir a sua igreja. Creia que esse ministério, ele é muito precioso e não deve ser dado a ninguém. Então, se Deus a escolheu, sinta-se privilegiada e faça o que estiver ao seu alcance para ser bênção na vida do seu esposo, da sua igreja e também dos seus filhos, porque se a família pastoral está bem, o pastor está bem, a igreja está bem. Mas também saiba que você não é uma super mulher. E é uma coisa muito importante, porque muitas vezes a gente se cobra muito achando que a gente tem que ser tudo na igreja, tem que dar conta de tudo. Não, você não é uma super mulher, você é mais uma, mas você é especial porque está ao lado daquele que Deus tem chamado para ministrar a sua igreja. Ele também lhe chamou como esposa do pastor, mas você não é super mulher. Dependa de Deus, dependa da ajuda da sua igreja. Crie essa afeição com a igreja que está acolhendo, ame o povo de Deus e compartilhe com outras esposas de pastor aquilo que você tem necessidade, as suas necessidades, as suas angústias, as suas preocupações com o filho, com o ministério, seja o que for. Então, crie. Faça parte desse desafio de criar este grupo de comunhão para partilhar com outras esposas de pastor, para abençoar e ser abençoada nestes grupos de comunhão, para que você possa não apenas ser abençoada, mas também abençoar outras esposas de pastores que vivem a sua realidade também no seu ministério. A gente não está só, nós não temos que ficar só, nós podemos nos unir e nos ajudar mutuamente. E faça parte também do nosso grupo, acessando o Zap e compartilhando conosco as suas necessidades, as suas programações, as suas ideias. Esse grupo é para nós, esposas de pastor. Muito bem, irmã. Então, quase terminando nossa palavra, também uma saudação ao nosso campo do Planalto Central, às igrejas, ao nosso povo batista, por favor. Eu amo ser batista. Eu sou batista por convicção, amo ser batista, amo ser batista do Planalto Central, porque aqui eu cresci, aqui eu desenvolvi os meus dons, estudei, me casei, criei a minha família, e então eu amo esse trabalho e acho que a nossa denominação, ela só tem a crescer investindo na família pastoral, investindo na vida da esposa do pastor, nessa coisa da comunhão, os pastores, a ordem dos pastores, as igrejas, invistam na esposa de pastor para que ela possa participar de eventos, de encontros. Cobre dela, você está participando, vá lá, faz parte, isso é bênção para a igreja também. Quando a esposa do pastor está junto com outras, formando essa unidade, esta união. Isso é muito bom, é salutar, e nós gostaríamos de ter todas as esposas de pastores do Distrito Federal participando da nossa
associação. Associação, muito especial, porque de fato elas já são da associação, às vezes só estão desconectadas, né? Com Mas certeza. irmã Eliane Melo Salgado de Moraes, filha de pastor, irmã de pastor, esposa de pastor, hoje presidente da Associação de Esposas de Pastores Batistas do Planalto Central, já foi presidente 2 vezes da União Feminina aqui no Planalto Central, já foi presidente por 2 anos da União Feminina Batista do Brasil, não é isso? Então é uma líder, nós ficamos muito felizes, é uma honra para o nosso programa Conversa Batista estar com a irmã aqui, saudando o nosso povo. É uma bênção, muito obrigado pela sua presença e nós queremos agradecer também a você que nos acompanha pelas redes sociais, nossa cbpc.org.br, Facebook Convenção Batista Planalto Central, o nosso Instagram CBPC Oficial. Esteja sempre conosco, a convenção que somos todos nós, impactando nossa geração.